Você já imaginou o que acontece quando duas das maiores figuras do funk, com personalidades fortes e opiniões ainda mais contundentes, entram em choque? Agora, e se esse embate não fosse sobre a música, mas sobre algo inesperado, o futebol? Foi exatamente isso que aconteceu entre MC Ariel e MC Ryan. O que começou como uma simples declaração de Ariel sobre o futebol moderno, rapidamente virou uma disputa pública que dividiu fãs e abalou as redes sociais. MC Ryan, conhecido por seu amor incondicional pelo futebol, não hesitou em lançar um ataque feroz contra Ariel. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir, um milagre que mudaria o rumo da história. Você vai se surpreender com o que aconteceu quando o ego se encontra com o respeito. Prepare-se para descobrir como uma rivalidade foi transformada em algo muito maior do que um simples confronto, e como a união entre dois mundos aparentemente tão diferentes pôde gerar algo poderoso. Não perca essa reviravolta. Curioso? Então continue vendo e descubra como o futebol e o funk se cruzaram de uma maneira inesperada. Quando MC Ryan soube da declaração de MC Ariel sobre o futebol, não demorou para que sua reação se tornasse pública. Ele, que sempre foi um grande fã e defensor do futebol, sentiu que a crítica de Ariel atingia diretamente algo que ele amava profundamente. O que Ariel havia dito em uma entrevista sobre o futebol perdendo sua essência não caiu bem, e Ryan não hesitou em responder. Em um vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais, MC Ryan atacou a visão de Ariel com firmeza. É fácil falar que o futebol perdeu a essência quando a gente está aqui do lado de fora, sem realmente entender o que está acontecendo dentro de campo. O futebol é mais que emoção, é evolução, é estratégia. Ariel, você está completamente desatualizado. Além do vídeo, Ryan aproveitou seu show na mesma noite para provocar publicamente Ariel durante sua apresentação. Com o microfone em mãos, ele fez questão de soltar algumas alfinetadas no MC mais velho. Parece que o Ariel ainda vive no passado. Falar que o futebol perdeu a essência é ignorar tudo que o jogo tem evoluído. Futebol não é só paixão, é profissionalismo. E quem não acompanha, vai ficar para trás. A plateia aplaudiu e gritou em apoio, enquanto o vídeo da provocação de Ryan se espalhava por toda a internet. Os fãs de MC Ryan rapidamente se mobilizaram, atacando Ariel nas redes sociais, chamando de desatualizado e fora de sintonia com o futebol moderno. Para muitos, Ryan havia dado uma verdadeira lição de moral. Enquanto isso, os fãs de MC Ariel não deixaram barato. Muitos começaram a defender o MC, dizendo que ele apenas expressava uma opinião sincera sobre como o futebol havia se afastado de suas raízes. No entanto, a humilhação pública de Ariel não passou despercebida, e os ataques em sua direção começaram a tomar proporções gigantescas. Ele agora estava sendo criticado não apenas por sua opinião sobre o futebol, mas também por sua postura diante da indústria do esporte. A tensão nas redes sociais só aumentava, com ambos os MCs e seus seguidores se atacando. A rivalidade estava instaurada, e o que parecia ser apenas uma troca de ideias sobre o futebol se transformava em um conflito de egos no mundo do funk. Mas essa rivalidade estava longe de terminar. O que Ryan não sabia era que, mesmo humilhado, Ariel não estava pronto para se render tão facilmente. Ele sabia que teria que dar a resposta certa e que a situação estava longe de ser resolvida. Depois de dias intensos de humilhação pública e ataques implacáveis nas redes sociais, MC Ariel finalmente decidiu se manifestar. Ele sabia que entrar no jogo de provocações de Ryan não seria o caminho mais inteligente. Ao contrário, Ariel queria provar que seu ponto de vista sobre o futebol não era apenas uma opinião vazia, mas sim uma reflexão profunda sobre o que o esporte havia se tornado. Naquela manhã, Ariel gravou um vídeo simples, mas carregado de sabedoria e humildade. Sem gritos ou ataques, ele se sentou em seu estúdio e, olhando diretamente para a câmera, começou a falar com seu público de forma tranquila, mas firme. Galera, eu sei que essa conversa sobre futebol gerou muitos debates. Eu queria pedir desculpas, se em algum momento minha opinião feriu alguém, especialmente os fãs do futebol. Mas eu não falei mal do futebol, e sim do que ele se tornou. O futebol moderno tem sua beleza, claro, mas eu acredito que ele perdeu a essência que o fez tão grande. Para mim, o futebol não é sobre o dinheiro, não é sobre contratos bilionários, é sobre a paixão do jogo, a emoção da torcida, a união que ele traz. Ele continuou. Acho que precisamos resgatar essa parte do futebol, a que toca a alma. E o funk, a música que faço, tem isso. A nossa música é sobre a realidade, sobre o povo, e é isso que eu queria dizer. Eu não sou contra o futebol, mas quero ver mais emoção, mais amor pelo jogo, sem deixar que o mercado e a indústria tirem essa essência.
Ariel fez questão de deixar claro que sua crítica não era contra os jogadores ou os fãs de futebol, mas sobre o que o futebol representava no mundo de hoje. A sua fala estava carregada de respeito pelo esporte, mas também de um pedido sincero para que a verdadeira paixão não se perdesse no meio da profissionalização exagerada do jogo. Com o vídeo publicado, Ariel sentiu que havia cumprido seu papel. Ele não estava tentando apagar a polêmica, mas mostrar que sua visão sobre o futebol era muito mais profunda do que simples críticas. Ele estava chamando a atenção para algo que ele acreditava ser importante, tanto para o futebol quanto para o funk: resgatar a verdadeira paixão e essência de ambas as culturas. Enquanto o vídeo de Ariel começava a circular, muitos dos seus fãs começaram a se manifestar em apoio, destacando o quanto ele tinha razão. No entanto, a provocação de MC Ryan ainda pairava no ar, e muitos aguardavam ansiosos pela resposta do outro MC. A tensão estava longe de acabar. Mas o que ninguém imaginava era que essa história tomaria um rumo inesperado, e o que parecia ser uma simples rivalidade sobre futebol e música se transformaria em algo muito maior. A resposta calma e reflexiva de MC Ariel gerou uma onda de apoio em suas redes sociais. Fãs e outros artistas começaram a se manifestar em defesa de sua opinião sobre o futebol, parabenizando pela postura madura diante da provocação de MC Ryan. Ariel, que inicialmente parecia estar sendo humilhado, agora ganhava um novo respeito dentro e fora do funk, com muitos reconhecendo que ele estava levantando uma discussão importante sobre o rumo do futebol. Por outro lado, MC Ryan também não podia deixar passar em branco o vídeo de Ariel. A pressão sobre ele estava crescendo. Nas redes sociais, muitos começaram a acusá-lo de ser excessivamente agressivo e de não dar espaço para opiniões diferentes. Ele sabia que a rivalidade tinha ganho uma dimensão que não poderia mais controlar, e se não tomasse cuidado, poderia perder muito mais do que a chance de estar certo. Seus fãs estavam divididos. Alguns o viam como um defensor do futebol, outros o criticavam por não ter respeitado a opinião de outro artista. A situação estava se tornando cada vez mais desconfortável para Ryan. Alguns artistas de peso começaram a se posicionar, com MCs influenciadores do funk dizendo que, independentemente da discussão sobre o futebol, o respeito entre os colegas era essencial. A pressão sobre Ryan para pedir desculpas aumentava, mas o orgulho de não recuar o mantinha em silêncio. Ele estava se sentindo encurralado e não sabia como se sair dessa situação sem parecer fraco. Enquanto isso, Ariel, em sua postura calma, continuava focado em sua carreira. Sabia que a humilhação não passaria tão facilmente, mas o que mais o incomodava era o fato de que a intenção de sua crítica estava sendo distorcida. Ele não queria ser visto como alguém que desmerecia o futebol, apenas estava tentando dar uma perspectiva diferente sobre o que estava acontecendo no esporte. O clima nas redes sociais estava cada vez mais polarizado, e os fãs de ambos os MCs se envolviam em discussões acaloradas, defendendo cada um seus ídolos. Mas o mundo do funk estava começando a perceber que o embate entre Ariel e Ryan estava além de uma simples disputa de ego, era uma questão de valores, de como cada um via o seu próprio papel dentro de uma cultura que constantemente se transforma. O que ninguém sabia, e o que estava prestes a acontecer, era que o desfecho dessa rivalidade iria surpreender a todos, uma reviravolta que traria um milagre capaz de unir dois mundos aparentemente tão distintos, mas que, no fundo, tinham muito mais em comum do que pensavam. A tensão estava no ar, e os próximos passos dos dois artistas seriam decisivos. Uma oportunidade para algo grandioso estava prestes a surgir, e nem Ariel nem Ryan sabiam que estavam prestes a ser testados de uma forma que mudaria suas vidas e carreiras para sempre. Após semanas de tensão e discussões intermináveis nas redes sociais, algo inesperado aconteceu. Uma grande oportunidade surgiu que colocaria MC Ariel e MC Ryan lado a lado em um evento beneficente. A iniciativa, organizada por uma fundação de apoio a jovens atletas de futebol, reuniria vários nomes da música e do esporte para uma partida amistosa entre artistas e jogadores em ascensão. O evento tinha como objetivo promover a união entre diferentes culturas, como a música e o esporte, com o intuito de levantar fundos para a educação de crianças carentes. A ideia de um evento colaborativo, que misturava futebol e música, foi vista por muitos como uma forma de superar a rivalidade entre Ariel e Ryan. Porém, quando a notícia do evento chegou aos dois MCs, a princípio, ambos hesitaram. Ariel sabia que a situação entre ele e Ryan estava tensa demais para algo tão público. Já Ryan estava ainda com orgulho ferido e com receio de que sua imagem pudesse ser manchada caso aceitasse participar de algo que, para ele, parecia um grande desafio. No entanto, algo mágico aconteceu. Um telefone inesperado alterou o rumo de tudo. A fundação, ciente do histórico entre os dois, fez um apelo direto aos MCs, explicando que a verdadeira missão do evento não era apenas o futebol ou a música,
mas a unificação das pessoas através da arte e do esporte. O convite era simples: participar como se fossem modelos para os jovens, mostrando que, independentemente das diferenças, a união é sempre mais forte do que qualquer rivalidade. Surpreendentemente, tanto Ariel quanto Ryan aceitaram o convite. Ambos sentiram que era a oportunidade perfeita para dar um exemplo maior, algo que fosse mais significativo que qualquer discussão. O dia do evento chegou, e o que parecia ser apenas mais uma promoção se tornou o palco de algo muito maior. Quando Ariel e Ryan se encontraram pela primeira vez, o ambiente estava tenso, mas havia algo de inesperado no ar. Ambos estavam cientes de que aquele evento poderia ser uma virada de chave em suas trajetórias. Eles não sabiam, mas o que aconteceu naquele momento seria o milagre que todos aguardavam. Na partida, um incidente inusitado aconteceu. Ariel, conhecido por seu estilo único e sua habilidade com a bola, fez um drible impressionante, desafiando os jogadores do time adversário. No entanto, enquanto ele tentava um movimento ousado, acabou se desequilibrando e estava prestes a cair de forma desastrosa. MC Ryan, sem pensar duas vezes, correu em sua direção e, com um reflexo rápido, conseguiu impedir a queda de Ariel. O gesto foi mais do que um simples ato de esportividade, foi um símbolo de respeito e parceria. Naquele instante, todos perceberam o poder do que estava acontecendo. Ryan estendeu a mão a Ariel, ajudando-o a se levantar, e ambos se olharam por um momento, com o reconhecimento silencioso de que o respeito havia prevalecido. A plateia aplaudiu o gesto espontâneo, e os dois MCs, até então rivais, se deram um abraço. Naquele momento, a rivalidade deu lugar à colaboração, e o que parecia ser uma simples disputa de opiniões sobre futebol se transformou em um exemplo de união entre duas forças poderosas no mundo da música e do esporte. Mas o milagre não estava apenas nesse gesto. Durante o evento, os dois MCs participaram de atividades juntos, conversaram com jovens atletas e até se apresentaram em um show conjunto, misturando música e esporte de maneira única. A energia positiva que emanou daquele evento foi algo que ninguém esperava, mas que todos puderam sentir: a verdadeira força de se unir por um propósito maior. O impacto foi imenso. Tanto Ariel quanto Ryan receberam elogios não apenas de seus fãs, mas também de personalidades influentes, que os parabenizaram pela maneira como lidaram com o conflito e pela forma como usaram a oportunidade para ensinar algo maior. O milagre aconteceu não apenas no campo de futebol, mas na transformação que esse evento representou, a superação de um ego inflamado e a compreensão de que, mesmo em mundos tão diferentes, a verdadeira força está na unidade. E, com esse evento, Ariel e Ryan demonstraram ao mundo que, às vezes, os maiores milagres acontecem quando colocamos de lado as diferenças e trabalhamos juntos por algo maior que nós mesmos. A partir daquele momento, a rivalidade deu lugar ao respeito mútuo, e ambos os MCs seguiram suas carreiras com uma nova perspectiva, levando consigo a lição que todos, em algum momento, precisam aprender: a verdadeira força não está em vencer o outro, mas em crescer juntos. Após o evento beneficente que uniu MC Ariel e MC Ryan, a repercussão foi global. O gesto de esportividade de Ryan e a postura humilde de Ariel viralizaram em todas as redes sociais. Não apenas os fãs, mas também grandes influenciadores de diversas áreas, como jornalistas esportivos, cantores e atletas, se manifestaram, aplaudindo o gesto dos dois artistas. A imprensa, que até então havia se concentrado apenas na rivalidade, agora estava mais focada em como aquela ação havia mostrado que respeito e colaboração podem superar até os maiores obstáculos. A união entre Ryan e Ariel não passou despercebida. A mídia global e os fãs começaram a se perguntar: será que este é o começo de uma nova era no funk e no futebol? Aquilo que começou como uma discussão acalorada sobre a essência do futebol agora estava se transformando em uma história de superação, inovação e inspiração. Com a repercussão positiva, novas oportunidades começaram a surgir para ambos. Algumas grandes marcas de produtos esportivos começaram a procurar ambos para campanhas publicitárias, não apenas pelo seu talento, mas pelo exemplo de parceria e respeito que tinham mostrado. Os dois MCs começaram a ser vistos como modelos de liderança, e juntos, começaram a formar uma imagem única, dois artistas que sabiam como usar a sua influência para inspirar mudanças. O momento mais marcante veio quando eles receberam uma proposta para criar uma canção que fosse um tributo à união entre música e futebol, algo que combinasse as batidas do funk com as emoções do esporte. O projeto foi visto como uma grande aposta, pois ambos estavam saindo de sua zona de conforto, ao tentar explorar algo tão novo e fora do comum. Porém, ao invés de vê-lo como uma forma de competir, decidiram abordá-lo como uma colaboração. A canção, que seria chamada de Jogo de Coração,
abordaria a paixão que ambos os mundos, o futebol e a música, compartilham, mostrando como as emoções e os sentimentos que se geram durante um jogo de futebol são semelhantes aos que surgem em uma apresentação musical. A gravação começou, e, apesar de diferentes estilos, Ariel e Ryan rapidamente perceberam que seus talentos se completavam de maneira única. A letra da música refletia a superação e o respeito conquistados no evento, falando sobre como os desafios nos ensinam a importância da união e do respeito mútuo, e como isso se refletia tanto no campo de futebol quanto no palco da música. Quando a música foi finalmente lançada, Jogo de Coração se tornou um verdadeiro fenômeno. Foi tocada nas rádios de todo o Brasil e viralizou nas plataformas digitais. Os fãs de ambos os artistas, que inicialmente estavam divididos, se uniram para apoiar o projeto. Os números de visualizações no YouTube, streams nas plataformas de música e o número de compartilhamentos nas redes sociais foram estrondosos. O impacto da canção foi muito além do esperado. Ela não só aproximou o funk e o futebol, mas também inspirou pessoas de diferentes áreas a deixarem de lado as diferenças e a colaborarem. MC Ariel e MC Ryan se tornaram não apenas ícones musicais, mas embaixadores de uma nova geração de artistas que acreditam na força da união. Os fãs, emocionados, começaram a usar o hashtag Jogo de Coração para compartilhar histórias de superação pessoal e de como haviam aprendido com o exemplo dos dois MCs. Algumas crianças que haviam assistido ao evento e que haviam sido impactadas pela união entre Ariel e Ryan começaram a praticar futebol e funk juntos, formando novos laços entre a música e o esporte em suas comunidades. Mas a verdadeira transformação aconteceu quando a fundação responsável pelo evento beneficente pediu para que Ariel e Ryan fizessem uma série de visitas a escolas em comunidades carentes para ensinar aos jovens sobre a importância do respeito mútuo, do trabalho em equipe e do poder da música e do esporte como ferramentas de mudança. Ariel e Ryan se tornaram padrinhos de várias iniciativas, e a ideia de unir o futebol e o funk em projetos sociais e educacionais ganhou força. A rivalidade que começou como uma disputa de ego havia dado lugar a uma parceria poderosa, não apenas no campo artístico, mas também no impacto social. O milagre que começou com um gesto de respeito no futebol se transformou em um movimento que tocou a vida de muitas pessoas, mostrando que, às vezes, as maiores mudanças vêm de onde menos esperamos. O futebol e o funk não eram mais mundos separados. Eles se tornaram um símbolo de que, no final das contas, o mais importante é sempre o coração, seja no campo, no palco ou na vida. E assim, com a colaboração de Ariel e Ryan, a verdadeira magia do futebol e do funk se espalhou pelo Brasil e pelo mundo, inspirando todos a jogarem juntos no mesmo time, onde a verdadeira vitória é a união. O sucesso da música Jogo de Coração não apenas consolidou MC Ariel e MC Ryan como artistas de destaque, mas também começou a moldar um legado muito mais amplo. A canção foi mais do que um hit de verão. Ela se tornou um símbolo de algo que muitos não esperavam, a união de diferentes mundos para um bem maior. Mas o impacto dessa colaboração estava apenas começando a se expandir. Com a crescente popularidade da música, Ariel e Ryan começaram a ser convidados para eventos de todo o Brasil, não apenas para apresentações, mas para palestras e painéis sobre liderança, respeito e trabalho em equipe. Eles passaram a ser vistos como modelos de transformação, exemplificando como duas figuras poderosas do funk poderiam se unir em prol de algo positivo, quebrando barreiras que normalmente se levantariam entre eles e seus seguidores. Mas o movimento foi além da música e dos palcos. Inspirados pela mensagem de união entre futebol e funk, o governo e algumas ONGs locais entraram em contato com os dois MCs, pedindo sua participação em um projeto educacional inovador. O projeto visava usar o futebol e o funk como ferramentas de inclusão social para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O objetivo era criar programas em que, através de aulas de música e futebol, os jovens pudessem aprender sobre disciplina, trabalho em equipe e valores pessoais. Ariel e Ryan, agora com uma nova visão sobre o impacto que podiam causar, aceitaram o desafio com entusiasmo. Eles começaram a visitar escolas, promover workshops e até organizar eventos comunitários onde o futebol e o funk se encontravam, criando uma verdadeira cultura de união e respeito. Juntos, eles lançaram campeonatos de futebol e shows de funk, onde as crianças podiam participar tanto como jogadoras quanto como artistas. Durante uma dessas visitas, Ariel se encontrou com uma adolescente chamada Juliana, que estava tendo dificuldades tanto no futebol quanto na música. Ela se sentia desmotivada porque acreditava que jamais poderia alcançar seus sonhos. Ariel e Ryan, com seus próprios exemplos de superação e perseverança, conversaram com ela por horas. Juliana, tocada pelo apoio, decidiu não desistir e, ao final do evento, foi convidada para uma mentoria de música e futebol oferecida pela fundação que haviam apoiado.
A história de Juliana rapidamente se espalhou, e ela passou a ser referência para outros jovens, provando que a união entre música e futebol podia realmente mudar vidas. E assim, novos talentos começaram a surgir, não só como artistas ou jogadores, mas como líderes em suas comunidades. Com o passar dos meses, a colaboração entre Ariel e Ryan se transformou em uma série de projetos educacionais e sociais, tornando-se um modelo que muitas outras cidades e estados começaram a adotar. As aulas de funk e futebol passaram a ser vistas como uma forma de ensinar aos jovens não só sobre habilidades técnicas, mas também sobre como ser uma pessoa melhor. A ideia era formar cidadãos mais conscientes, colaborativos e respeitosos. O impacto social da união entre futebol e funk cresceu tão rapidamente que logo eles começaram a ser convidados para eventos internacionais. O projeto foi reconhecido por organizações internacionais de educação e esportes, e os dois MCs passaram a ser palestrantes globais, compartilhando sua experiência sobre transformação social e como, muitas vezes, uma simples ideia pode gerar um efeito dominó de mudanças ao redor do mundo. O legado de Ariel e Ryan também inspirou uma nova geração de artistas, atletas e jovens a repensarem o conceito de rivalidade. Eles começaram a se perguntar: o que estamos realmente ganhando com as disputas? E o que podemos conquistar juntos? A transformação da rivalidade em colaboração foi, sem dúvida, um dos maiores legados que eles poderiam deixar. Enquanto a música Jogo de Coração continuava tocando nas rádios e plataformas de streaming, o impacto do projeto social de Ariel e Ryan alcançou milhões de pessoas, provando que o verdadeiro poder da arte e do esporte é a capacidade de criar uma rede de apoio e transformação que não conhece limites. O que começou com uma simples rivalidade sobre futebol e funk se transformou em algo muito maior, algo que tocou corações e mudou destinos. Ariel e Ryan, com suas trajetórias marcadas por altos e baixos, descobriram que o maior milagre de todos não estava na música ou no futebol, mas sim no poder de transformar vidas por meio da união. E assim, o legado de Jogo de Coração vive até hoje, inspirando gerações futuras a acreditar que, juntos, podemos fazer a diferença, não importa de onde viemos ou o que representamos.